Olá, galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Então, a gente vai começar a nossa correção do capítulo 9 aí, beleza? Antes de começar a correção, de vocês verem meu vídeo aqui, não esqueça de colocar o nome de vocês, tá? Nos comentários, beleza, galera? Vamos lá. Então, a gente começa na página 183, a questão número 1, tá assim, ó. Sobre os chamados movimentos nativistas que ocorreram no Brasil durante o período colonial, é correto afirmar que eles foram motivados apenas por um sentimento de apego muito grande à cultura local? Justifique sua resposta. Não. Não tem nada a ver só com o apego da questão aí à cultura local, certo? Os movimentos nativistas que vão surgir nessa época estão relacionados à questão econômica, principalmente, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, os movimentos nativistas estão relacionados às questões econômicas que pretendiam dar uma melhoria melhor, né? Uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas, que a grande maioria aqui eram pessoas de menor poder aquisitivo, certo? E aí vocês vão para a página 185. Tá assim, ó. Os descontentamentos e as rebeliões que ocorreram entre os séculos 17 e 18 como resultado da insatisfação da colônia em relação à metrópole são chamados de... Qual que a gente vai marcar aí? Dá uma olhadinha? Muito bem, Luiz. Falou tudo. Nativistas e separatistas, ou anticolonialistas, que é a letra B, ok? Muito top. Passando, a gente vai para a página 187. Olha só. Explique as causas da conjuração mineira ou inconfidência mineira, tá? É a mesma coisa. Olha só, o que a gente vai colocar aí? Que a metrópole, ela tinha um alto lucro, né? Ela tinha um alto lucro com a extração de metais preciosos. Que metais preciosos seriam esses? Nós está falando da extração do ouro, certo? E aí, o que ele fazia? A produção aurífera, o que ele fazia com essa produção aurífera? Primeiro, um dos impostos que eram cobrados, 1/5, certo? A cobrança dos impostos altíssimos. Então, a gente vai colocar, por exemplo, aí, a cobrança do 1/5, certo? Depois, o pagamento de 100 arrobas de ouro por ano, que pra galera era muito improvável, tipo, era uma perda, um prejuízo muito grande, certo? O que mais que a gente pode colocar? Assim, ó, vocês vão completar com essa resposta aqui, ó. Se essa cota estipulada não fosse atingida, certo? As propriedades poderiam ser invadidas e as famílias poderiam ter seus bens retidos. Então, a gente vai colocar assim, ó. Se essa cota estipulada não fosse atingida, as propriedades poderiam ser invadidas por soldados e as famílias poderiam ter os seus bens retidos. Olha que absurdo, né? Para vocês terem aí. Por isso que essas cobranças de impostos vão deixar as pessoas totalmente insatisfeitas e vai gerar, querendo ou não, as revoltas, como a própria Inconfidência Mineira. Questão 4. Lê a seguinte afirmação. Os conjurados de Minas Gerais tinham como objetivo declarar a independência da colônia em relação a Portugal e assim fundar a nação brasileira. Essa frase é verdadeira por quê? Olha só, muita gente associa que a Inconfidência Mineira ela queria a independência do Brasil. Não, ela não queria a independência do Brasil, ela queria a diminuição dos impostos, ou melhor, que nem cobrasse os impostos, mas a separação do estado, ou melhor, da província ali de Minas Gerais. Província não, perdão, capitania de Minas Gerais, tá? Então, eles queriam a separação de Minas com o restante do Brasil. Então, a gente vai colocar assim, ó. Não, os Inconfidentes pretendiam se separar de Portugal, Minas Gerais, mas eles não tinham um sentimento de nacionalismo ou que levasse, por exemplo, à independência, a separação do Brasil em relação a Portugal. Eles queriam a sua própria independência, a capitania de Minas Gerais. Não tem nada com teor nacional. Eles eram, na verdade, bem individualistas. Tudo bem? Vamos passar aí para a página 189. Qual é a questão? Questão 5. Vamos lá. Entre as principais reivindicações da revolta dos alfaiates estavam o fechamento das casas de fundição e a suspensão de cobranças do quinto, isso em Confidência Mineira. O fim da escravidão e a separação de Portugal. A instalação de governo nativista e a manutenção da escravidão. Não, manutenção da escravidão não.
O fim da propriedade privada e das punições aos crimes de menor potencial ofensivo como saques. Então, tem a letra B ou a letra D. Qual que a gente vai marcar? Muito bem, Hector. Eu sei que você está me assistindo aí. Você marcaria a letra B, né? O fim da escravidão e a separação de Portugal. Ótimo. Beleza. Aí vocês vão pular para a página 192. Vamos lá, que eu estou chegando na página 192. Questão 6. Ao contrário do que é constantemente afirmado, os escravizados não aceitaram de forma passiva as condições às quais eram submetidos, mas lutaram e resistiram contra as crueldades do regime escravista. Entre as estratégias de resistência dos africanos e dos seus descendentes estavam a criação dos quilombos. Sobre essas comunidades, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente quer a errada. Letra A. Os quilombos geralmente eram formados por escravizados que conseguiam fugir de seus senhores. B. A principal prática econômica dos quilombos era a agricultura. Os quilombos geralmente eram formados por negros livres, chefiados por um líder chamado de Capitão do Mato. Os africanos e seus descendentes procuravam manter as práticas culturais ancestrais de diversas etnias africanas representadas. Então, ele quer a incorreta, não é a correta. Aqui, obviamente, faz mais sentido, é a letra C. A gente vai marcar a letra C, ok? Vamos lá. A gente tem um textinho aí. Vou ler ele rapidinho, certo? Ai, deixa eu passar aqui, né? Como é que eu vou ler? Vocês não estão acompanhando? Agora sim, que você é o historiador, página 192. Vamos ler aí o textinho. Acompanhe. O documento apresentado a seguir está escrito na grafia utilizada no fim do século XVIII. Com a ajuda de um dicionário, analise-o e responda as questões. Por ouvir dizer constante e notoriamente que se projetava fazer um levante nessa cidade, com saque e assassinos para se estabelecer um governo democrático, livre e independente, e que os autores dessa empresa farão uns poucos de mulatos e animosos, entre os quais farão os primeiros, Luiz Gonzaga das Virgens, que dizem espalhar há pouco antes uns papéis sediciosos e libertinos pelos lugares públicos e mais sagrados. Olha só, percebam que a grafia, a gramática, na verdade, ela era bem diferente, né? Porque nós estamos falando de um contexto histórico diferente. Então, vamos responder. A que levante esse documento se refere? Esse documento se refere ao quê que ele está perguntando? A gente vai escrever Conjuração Baiana. Então, escrevam aí, Conjuração Baiana. B. Quais eram os objetivos desse movimento? Os objetivos do movimento eram de um governo democrático, livre e independente de Portugal. Governo democrático, livre e independente de Portugal. Beleza? C. Como seus integrantes divulgavam as próprias ideias? Eles espalhavam panfletos em lugares públicos da cidade. Então, eles espalhavam panfletos em lugares públicos da cidade. Bem tranquilinho, tá? Vamos para a página 193. Temos a questão invertida. Esses dois movimentos, além de outras reivindicações sobre liberdade, lutavam pelo fim da escravidão e do racismo. Então, vamos lá, Ana Júlia, qual seria a sua pergunta aí para a resposta da questão invertida? Tenho certeza que você colocaria assim, ó. Quais eram as reivindicações dos membros da Conjuração Baiana e da Revolta do Malês? Vamos de novo? Quais eram as reivindicações dos membros da Conjuração Baiana e a Revolta do Malês? Beleza? Top. Vamos aí para a questão 1. Tá vendo aí que eu coloquei aí a questão 1? Ótimo. Complete a linha do tempo sobre os movimentos nativistas, nomeando-os e apontando os locais onde ocorreram. Então, vamos lá. Eu vou começar, e aí vocês vão anotar. Presta atenção, qualquer coisa, para o vídeo, tá? 1641, tá vendo aí, ó? Qual é o nome do movimento? A gente vai colocar Aclamação de Amador Bueno. Coloca aí, Aclamação de Amador Bueno. 1641. Local, São Paulo. Beleza? 1666, qual é o movimento? Conjuração de Nosso Pai ou a revolta contra Mendonça Furtado? Conjuração de Nosso Pai ou revolta contra Mendonça Furtado. Local, aconteceu em Pernambuco. 1684, revolta de Beckman, tá? Não é o jogador, eu sei que vocês vão fazer essa piada, mas não é o jogador, tá? Revolta de Beckman, local, Maranhão. 1707, 1709, qual é o movimento? Guerra dos Emboabas, tá? Guerra dos Emboabas, local onde aconteceu, Minas Gerais. 1710, 1711, tem o movimento Guerra dos Mascates. Coloca aí, Guerra dos Mascates,
Aconteceu em Pernambuco. 1720 é a última. Revolta de Filipe dos Santos. Revolta de Filipe dos Santos. A localidade onde aconteceu é Minas Gerais, tá? A questão 2 é para dizer se é verdadeiro ou falso. Da mesma página aí, da página 193. Vamos passar? Olha aí. Letra A. O intuito das rebeliões nativistas era melhorar as relações com a metrópole? Verdadeiro. B. Vamos ver qual é a B? A B. As rebeliões anticoloniais também são chamadas de separatistas? Verdadeiro. Letra B, verdadeiro. C. Os participantes das rebeliões anticoloniais não tinham a intenção de romper com a metrópole. Falso, tá falso, beleza? 3. Nós temos um texto aí. De um lado, os movimentos nativistas, caracterizados pelo caráter local e imediato, uma vez que expressariam a reação e aspectos isolados do colonialismo, de outros movimentos emancipacionistas, resultantes da dissociação entre os interesses metropolitanos e coloniais, e marcados por uma tomada de consciência de exploração econômica. Tá pedindo pra gente fazer uma relação de uma coluna com a outra, certo? A gente tá vendo aí, ó, nativista, por exemplo, vai ser 1, e o separatista vai ser o 2. Tá vendo aí, ó? Com base nas informações, associe corretamente as revoltas e as rebeliões. Perdão. Então, vamos lá. O primeiro tá aí, é Guerra dos Emboabas, certo? Número 1, marca aí, Guerra dos Emboabas. Beleza? Marca aí, Guerra dos Emboabas. Guerra dos Mascates. A gente também vai marcar número 1, que é um movimento nativista. Conjuração Baiana é separatista, tá? Lembra? Separatista é separação, eles queriam separação. Basicamente isso. Revolta de Beckman, movimento nativista, relacionado a questões econômicas. Então, deixa eu só pra vocês entenderem. Toda vez que eu falar nativista, é um grupo que estava favorável às questões econômicas, melhoria das questões econômicas. Quando eu falar separatista, são revoltas que queriam separar, tipo, Minas e a Conjuração Baiana, tá? Ó, Revolta de Filipe dos Santos, também é uma separação nativista, número 1. Conjuração Mineira, separatista. Aclamação de Amador Bueno, nativista. Conjuração de Nosso Pai, nativista, certo? Tudo bem? Ok. A próxima é a questão 4. Vamos lá, da página 194. E aí, eu tenho certeza que o Arthur Lima, ele vai falar junto comigo as respostas. Vamos lá, a questão 4 é para preencher as lacunas corretamente. Vamos lá? Sobre as principais rebeliões separatistas do Brasil durante o período colonial, é possível afirmar que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, diferencia-se quanto à origem dos seus integrantes, enquanto o movimento que ocorreu em Minas Gerais era composto de membros da elite. Os conjurados de Salvador tinham uma pauta de reivindicações populares. Lima arrasou como sempre, você acertou. Vamos lá? Questão 5. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário de outras situações de contestação política na América Portuguesa, é o projeto que lhe era subjacente, não tocou somente na condição no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, a sedição avançou sobre sua decorrência. E a gente tem aí a diferença entre as sedições abordadas no texto encontra-se na pretensão de... vamos ver quem vai responder essa. Yasmin. Yasmin vai responder, Yasmin vai colocar pra gente aí que é abolir a escravidão africana, certo? A letra B, abolir a escravidão africana. Beleza? 6. Vamos passar? Ainda é a mesma página, tá? De vocês. A história da escravidão no Brasil é, acima de tudo, uma história de resistência diante das imposições dos senhores escravistas e da desvalorização da vida humana. Nesse contexto, explica as estratégias de resistência dos africanos e de seus descendentes, certo? A gente sabe que esse povo ele vai ser muito maltratado, torturado, vai ter sanado os seus direitos. E qual é a forma de resistência que a gente pode falar aí? A gente está falando aqui sobre a questão das fugas que vão acontecer, sobre a resistência em relação à cultura que vai ser disseminada, sobre a questão da religião, das danças, enfim, de tudo isso que vai ser
colocado aqui como uma forma de resistência, certo? A formação, por exemplo, de comunidades, de pequenas comunidades que a gente conhece hoje, não sei se vocês já ouviram falar sobre os calungas, são comunidades que vêm desde o Brasil Colônia, que é aqui perto, aqui no Centro-Oeste mesmo, aqui no estado de Goiás, que foram e que são hoje comunidades muito importantes para a cultura brasileira, ok? Vamos lá. Então, a gente vai só finalizar com as comunidades, né, que vão surgir, que aí a gente também fala que são chamados de quilombos, tudo bem? Questão 7. Vamos lá na questão 7, que aí já é a página próxima. Temos a questão 7. Parece que, vencida a revolta, muitos escravos se aquilombaram, como acontecera em revoltas anteriores. Após ler atentamente o trecho acima, explique o que o autor quis dizer com o termo aquilombaram. Olha só, ele quis se referir às fugas que aconteciam, certo? Muitas pessoas escravizadas que não conseguiam comprar suas cartas de alforria, né, ou ter sua liberdade, elas fugiam exatamente para os quilombos, que vão dar origem às pequenas comunidades, certo? Então, o autor quis dizer que essas pessoas fugiam em função, em direção aos quilombos, tá? 8. Tá vendo aí? Temos uma imagem. A imagem apresentada é uma reconstrução da execução de Tiradentes, o protagonista da Conjuração Mineira, em praça pública. Explica o principal objetivo da coroa portuguesa ao realizar esse ato. Olha só, quando ele foi executado, presta atenção, vocês vão colocar com suas palavras, mas presta atenção no que eu vou falar. Quando ele foi executado em praça pública, ele serviu de exemplo para dizer que a metrópole, né, que a coroa portuguesa tinha um poder muito grande. Então, para que não acontecesse nenhum tipo de revolta, de rebelião, trazendo medo para as pessoas, certo? Mais ou menos isso que você tem que colocar, tudo bem? Entenderam? Pedro, Antônio, Felipe, entenderam? Ótimo. Vamos ver se tem mais um slide aqui. Tem o desafio. Olha só, a gente vai completar aí o desafio, tá bom? Tem a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, é bem tranquilinho. Cidade onde aconteceu a Conjuração Mineira? Vila Rica. Na Conjuração Baiana, Salvador. Data: a Mineira, 1789, a Baiana, 1798. Causas: a Mineira, esgotamento da extração de ouro e excessivas cobranças de impostos. Esgotamento da extração de ouro e excessiva cobrança de impostos, ok? A Baiana, problemas econômicos. Origem social dos líderes. Conjuração Mineira é elite, então a gente tem uma galera mais intelectualizada. E a Baiana é a galera popular. Reivindicações: independência em relação à metrópole, que é a Mineira, independência em relação à metrópole. E a Conjuração Baiana também é independência em relação à metrópole, mas com uma ressalva: fim da escravidão. Beleza? Tudo bem? Então, a gente termina aí a nossa correção de hoje. E beijos, kisses, até a próxima aula.